Antes da primeira igreja existir, Deus já estava pregando. Como assim? Se você quer saber, fica com a gente aqui até o final. Hoje a gente vai falar sobre um livro, um pouco sobre o tema desse livro, que é o Fator Melquisedeque. Continua aqui com a gente, já aproveita e curte esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se você já leu esse livro, qual a sua impressão, e fica com a gente até o final para conhecer um pouco mais. O livro de Don Richardson fala um pouco sobre essa ideia de que Deus já estava pregando, Deus já estava deixando marcas de si mesmo em cada nação, em cada tribo e em cada povo, antes mesmo de Abraão. Abraão, apesar de ser o nosso pai na fé, há vestígios na Bíblia de que Deus já havia falado e se revelado, de certa forma, a um outro homem, e que aparece na Bíblia. Esse homem aparece na Bíblia sem CPF, sem uma genealogia, sem pai nem mãe. E, segundo Hebreus 7, é um homem de uma importância legítima, de uma grande relevância, não só para a Bíblia, para a história de Abraão e para a história de todos nós. O seu nome era Melquisedeque. Em Gênesis 14, Abraão está retornando de uma batalha. E quando surge esse homem na Bíblia, esse enigmático, ele tem um encontro, né? Ele se encontra com Abraão, e Abraão oferece um dízimo da sua conquista naquela batalha para esse homem. A Bíblia relata que ele era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Antes de existir templo, antes de acontecer a revelação a Moisés sobre todo o funcionamento de um santo dos santos, do santíssimo lugar, de sacrifícios, de ofertas, esse cara já era sacerdote. Não existia lei, não existia tabernáculo, não existia Arão vivo ainda, né? Porque os sacerdotes eram descendentes de Arão. E esse cara já estava lá com essa posição. O autor de Hebreus, ele percebe algo interessante e faz um destaque referente ao silêncio de Gênesis, que não é coincidência. Na Bíblia não existem coincidências. A Bíblia intencionalmente omitiu a genealogia de Melquisedeque. Então você pensa que naquela época as famílias elas eram muito importantes. O sistema que se tinha tribal e posterior, na época do Novo Testamento, quando Jesus já estava, a genealogia é muito importante. Mateus, que é um cara que fala muito, né, pro povo hebreu, ele começa citando o seu livro ali, a genealogia de Jesus. E a Bíblia intencionalmente omitiu a genealogia desse cara que seria um sacerdote de Deus. Que Abraão, o pai de Israel, né, o fundador de Israel, prestou, né, uma oferta, um dízimo a esse cara, reconhecendo a autoridade dele. E o sacerdócio exercido por esse cara aponta em direção ao único e verdadeiro sacerdote na Bíblia, a Cristo. Porque assim como Cristo, a sua autoridade não veio de descendência. Seu sacerdócio aponta para uma autoridade que não veio de uma descendência humana, mas veio da eternidade. Assim como o Salmo 110 fala, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E Hebreus liga com isso ao apontar que se cumpre em Cristo essa autoridade sacerdotal de reconexão que não veio, que não depende de uma linhagem humana, de uma natureza humana, mas que é da autoridade daquele que está sobre todo nome, que está acima de tudo e todos, e governa para sempre e sempre, sem começo e sem fim. Porque assim, Melquisedeque se apresenta como sacerdote do Deus Altíssimo, mas se ele conhece a Deus, quem o apresentou? A Bíblia não responde, e isso é proposital, porque a resposta honesta é revelação geral. Paulo descreve isso em 3 textos. Romanos 1. Os atributos invisíveis de Deus são percebidos desde a criação. Em Atos 14 diz que Deus não deixou de dar testemunho de si mesmo, nem para quem nunca ouviu falar de Israel. E lá, em Atos 17, também diz que Deus determinou os tempos e os lugares de cada um de antemão, para que os homens os buscassem. É como se Deus estivesse dropando conteúdo antes de eu ter criado o canal ou antes da internet existir. Deus estava pregando já, fazendo aí seus podcasts antes de existir o Wi-Fi. Calvino chama isso de sensus divinatis, uma disposição natural implantada por Deus na humanidade, pela qual toda pessoa tem consciência do divino. Não é o conhecimento do Salvador, mas é suficiente para responsabilizar. E é por isso que praticamente todas as culturas e sociedades da história desenvolveram alguma forma de culto. A questão então não era os povos encontraram Deus, mas era o que eles fizeram com o que sabiam. E Romanos 1 nos responde, eles suprimiram a verdade na injustiça. E é aqui que entra a contribuição do Don Richardson com o seu livro. E antes que a gente possa cometer algum erro, algum engano e distorcer o que ele está dizendo, quero deixar bem claro
Ele não diz, e o ponto desse vídeo também não é dizer que todas as religiões levam a Deus. Ele não afirma isso e nem que todas as religiões salvam, porque a gente sabe que só existe um caminho, uma verdade e uma vida. Isso a escritura não ensina e seria heresia. O que ele observa, né, e documenta em alguns casos concretos é basicamente uma verdade de que Deus, em sua providência, frequentemente preservou em culturas e tradições certas categorias, certos anseios, certos símbolos, que quando missionários chegavam, serviam de ponto de contato para o evangelho. Uma grande prova bíblica registrada para nós em Atos é de Paulo lá em Atenas. Ele não chegou querendo criar a roda, mas ele usou o altar ao Deus desconhecido como esse ponto de contato, como esse fator, como essa marca que Deus já havia deixado para o povo de Atenas para falar de Jesus. Paulo não estava validando a idolatria deles, mas ele estava pegando um elemento da própria cultura deles como ponte, como linguagem para traduzir o evangelho, aquela realidade cultural. E aqui a gente pode cometer o erro de postar errado o vídeo, né? Isso aí, viu? Ou de postar errado sobre o livro, de twittar errado. E utilizar como argumento de que, viu, Deus... No fundo, todo mundo adora o mesmo Deus com nomes diferentes. Não. A revelação geral, ela responsabiliza. A revelação geral prepara. A revelação geral aponta, mas ela não salva. Paulo pergunta em Romanos 10. Como crerão naquele de quem nada ouviram? A resposta implícita é devastadora. Não podem. Precisam ouvir do evangelho, precisam de Cristo. Até porque se a revelação geral fosse suficiente, Paulo teria ficado em casa, Jesus não teria dito ide e pregar o evangelho a toda criatura, a gente estaria aí gastando nosso tempo, podia só ficar sentadinho aguardando Jesus voltar. E não é bem assim. Não seremos cristãos consumistas. A missão não é opcional, é um mandamento. Então existe um fundamento. Tá, então, como assim? Por que tudo isso? Por que você tá falando disso, Gabi? Qual que é a implicação prática para nós? Quando você pensa em evangelização, você pensa em qual imagem? Eu chego, eu falo de Deus, a pessoa nunca ouviu falar, eu apresento e ela aceita. Isso se resumiria a um modelo de eu levo Deus para as pessoas. Mas ali em Atos, a gente percebe outro modelo. O Espírito Santo já estava agindo. O missionário apenas encontra pessoas que Deus já vem preparando. Existe até aquela ideia, muitas vezes uma comparação, de que a conversão ela é apenas uma gota que transborda um oceano que já estava enchendo e que seria menor e talvez não transbordaria sem aquela gota. Essa imagem também aparece quando Jesus fala que nós iremos colher onde não semeamos, né? E iremos também semear, mas não teremos a colheita daquilo. O que ele estava dizendo é muito disso, de que as nossas gotas, as nossas sementes talvez não vão dar reflexo ali naquela hora, mas é algo que Deus já está fazendo e preparando. E os campos estão brancos para a colheita. E a diferença, então, entre esses dois modelos muda a postura. Em vez de olhar para culturas diferentes, apenas procurando algo para criticar, apenas procurando um ponto de lacração para fazer um vídeo, a gente pode observar melhor e começar a procurar e nos perguntar onde ainda restam ecos da verdade de Deus revelada aqui. Que perguntas essa pessoa já está fazendo e eu posso usar de ponto de encontro para falar do evangelho? Quais anseios ela já tem que somente Deus pode responder? Notamos, por exemplo, muito na nossa realidade um anseio atual por pertencimento, por significado, por identidade, por transcendência. Na nossa sociedade, a gente até encontra a espiritualidade, a forma de expressão dessa transcendência, sendo recomendada por médicos, por profissionais da ciência, da psicologia. Isso já aponta para um anseio nosso. Agostinho disse: nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. A ciência atual descreve o fenômeno, mas a revelação de Deus explica a causa. Então você, em uma conversa com um amigo, com um colega, na sua família, com qualquer pessoa, você tem acesso à explicação que o mundo está procurando sem saber e sem encontrar. Então a conclusão é que o verdadeiro fator Melquisedeque não é Melquisedeque, é Cristo. Melquisedeque era uma sombra. As tradições culturais são fragmentos. A criação toda aponta. A consciência acusa, a providência prepara. Tudo converge para o único que Hebreus apresenta como verdadeiro e eterno sumo sacerdote. E aqui está um grande significado. Quando abrimos nossa boca para falar de Cristo, muitas vezes nós não estamos iniciando a conversa. Nós estamos respondendo a perguntas que Deus já vinha despertando. A missão cristã não começa com uma iniciativa humana. Ela começa
com um Deus que desde a criação nunca parou de testemunhar sobre si mesmo. Então, da próxima vez que você começar uma conversa sobre espiritualidade achando que vai começar do zero, lembre-se, Deus já fez a parte dele. Deus já fez todo o trabalho pesado. Já cruzou para a área só esperando a gente chegar e marcar o gol. Só falta a sua gota. Então, se esse vídeo te fez pensar um pouco como Deus trabalha em cada cultura, comenta aqui embaixo que pontos da cultura brasileira, que pontos do estado onde você mora, você percebe que Deus implantou uma pista sobre si mesmo, ou até mesmo sobre culturas diferentes. Compartilha com alguém que você acha que vai se interessar sobre o assunto e está precisando saber. Se você ainda não curtiu, curte também. Obrigado por terem ficado até aqui e até a próxima.